Queridos, nós estamos acostumados que todo primeiro domingo do mês a gente vê um salmo. No segundo domingo nós vamos para o Novo Testamento, então geralmente alguma carta. Depois nós voltamos para o Antigo, pegamos algum dos profetas. Nesse momento nós estamos com o profeta Ezequiel. Depois voltamos para o Novo Testamento e aí nós vamos para o Evangelho de Lucas. E no quinto domingo a gente faz o quê? Esse mês é um mês diferente. Nós tivemos 5 domingos e os 5 domingos eu estive aqui com os irmãos. Por isso que hoje é surpresa. Abram suas Bíblias em Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1, nós faremos a leitura dos 7 primeiros versículos desse capítulo. Provérbios 1, de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira a habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos orar? Santo Deus e bendito, nós, teu povo aqui reunido, atendendo a tua convocação, está na sua casa, Senhor, para buscar a tua presença, para te adorar, para bendizer o teu nome. Por isso, Senhor, com o coração grato, nós te agradecemos pela tua assistência, enquanto o Senhor nos conduziu na adoração ao Senhor. Mas nesse momento, Senhor, nós te pedimos que o Senhor cale os nossos corações, emudeça as nossas mentes ao Senhor. Não permita que nossa mente agitada nos leve para longe desse lugar. Traz-nos, ó Senhor, cativos aos teus pés, amarra-nos à tua presença, de maneira, Senhor, como alunos, discípulos aos pés de um mestre, buscam incansáveis a sabedoria que vem do Senhor. Fala conosco, Senhor, nessa noite, é assim que nós te oramos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, há um ditado popular que diz que é errando que se aprende. Já ouviram isso em algum momento da sua vida? Principalmente quando a gente é criança. Quando a gente é criança, a gente tropeça nas coisas, derrama água, tira nota baixa na escola e faz muita besteira na vida. E geralmente os pais respondem a gente assim, né? Meu filho, é assim mesmo, é errando que se aprende. E aí a gente escutou isso tantas vezes na vida. Isso se tornou tão simples para nós, parece até que é natural para nós. É assim mesmo que a vida é. A gente vai errando e vai aprendendo. Nós não podemos negar, meus irmãos, que realmente algumas quedas nos ajudam a amadurecer, alguns erros nos ajudam a aprender alguma coisa. Mas, ao que parece, a sabedoria das Escrituras nos ensina algo completamente diferente. É bem verdade que a gente às vezes aprende com os erros, mas o que a Escritura se propõe, meus irmãos, é outra coisa. Já que se nós dependermos somente de aprendermos quando erramos, nós vamos viver uma vida louca de insensatez, errando o tempo inteiro, para ver se aprende alguma coisa. E o pior é quando a pessoa erra e nem aprende. Aprender, meus irmãos, somente depois de cair, não é tão bom assim, porque no final das contas você vai ficar cheio de cicatrizes, cheio de problemas no final. O bom mesmo é aprender sem cair. O bom mesmo é aprender antes de errar, para não errar. O bom mesmo é evitar o problema, não aprender depois que o problema já aconteceu. E é esse princípio que as Escrituras estabelecem. Evitar a queda. Então, aprender como evitar a queda é mais interessante do que aprender com a queda. Nesse sentido, meus irmãos, em meio ao caos que a gente caminha, o texto nos convida justamente a pensar nisso.
que nós precisamos de algo mais do que simplesmente ficar batendo cabeça na parede e dando murro em ponta de faca, tentando tirar alguma coisa boa do meio dessa loucura que a gente vive. Filosofia ocidental, um filósofo chamado Sócrates, disse uma coisa interessante: a vida não examinada não vale a pena a ser vivida. Olha qual era o conceito dele: examinar, refletir, discernir, porque do contrário eu estou desperdiçando as coisas. Sabedoria, então, meus irmãos, não nasce da tentativa e erro, mas nasce justamente do temor ao Senhor e de buscar no caminho do Senhor o caminho que nós vamos trilhar. Então, se nós quisermos, meus irmãos, evitar os sofrimentos da vida, as angústias da vida, a Bíblia nos dá uma instrução muito clara. Ao invés de ficar batendo cabeça na parede, aprenda a ouvir, aprenda a entender, entenda o Senhor antes de você começar a quebrar a cara, porque depois que quebra a cara não tem mais como voltar atrás. O mundo, meus irmãos, fica tentando nos ensinar. Ele fica dizendo: você precisa passar por isso para aprender. A Bíblia diz: você precisa ouvir a palavra para não passar por isso. O mundo fica dizendo: o erro é o melhor professor. A Bíblia diz: o Senhor é o melhor professor, e o temor do Senhor é o princípio do saber. O mundo tenta, meus irmãos, nos instruir em um caminho que para eles é um caminho sábio, mas na verdade sai todo mundo machucado no final, todo mundo quebrado no final, e nada funciona. A sabedoria, ela se antecipa justamente para dizer: olha aqui o caminho, não faça como esse outro. Melhor maneira de ser sábio é que quando você vê alguém caindo no buraco, você não experimenta cair no buraco também. Na verdade, você simplesmente evita o buraco, porque você não quer fazer a mesma besteira. Aprender, meus irmãos, com a palavra do Senhor é a melhor maneira de nós evitarmos o sofrimento. Por isso, o melhor caminho para a vida é justamente esse. E que melhor texto, meus irmãos, das Escrituras, para nos instruir justamente no caminho da sabedoria, do que o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, meus irmãos, é uma fonte inesgotável de conhecimento. É um texto fantástico, mas não sei se vocês já notaram, é um texto estranho. É um texto estranho por quê? Em primeiro lugar, não vai aparecer nenhuma vez nenhum nome de algum personagem bíblico. Por exemplo, Moisés não aparece, Davi não aparece. Aliás, só aparece aqui no versículo número 1 que diz que Salomão é filho de Davi. Mas não tem nada sobre a vida de Davi, não tem nada sobre a saída do Egito, não tem nada sobre Abraão, não tem nada sobre a lei, não tem nada sobre... Então parece que é um livro que está separado de todo o restante. A gente olha para isso aqui e diz: por que isso aqui está dentro da Bíblia? Porque parece que foi um compilado que alguém pegou um bocado de coisa, bateu no liquidificador e colocou aqui dentro, como se não tivesse nenhum tipo de organização, de estrutura. Mas na verdade, meus irmãos, isso é um projeto ambicioso de pedagogia para o povo de Deus. O que o texto, meus irmãos, vai nos dizer é que esse texto foi escrito, na verdade, por Salomão. Mas é impressionante, meus irmãos, porque não foi só Salomão que escreveu esse livro. Na verdade, a partir do versículo número 1 até o capítulo de número 9, o texto vai nos dizer que foi Salomão que escreveu. E aqui, até o capítulo número 9, nós temos uma sequência de provérbios que nós chamamos de provérbios argumentativos. São provérbios que tem uma estrutura de informação. Uma coisa vai desencadeando a outra. Então, você tem os bloquinhos, está vendo aí na sua Bíblia? Vocês têm os bloquinhos de informação. Aí você tem do 1 a 7, do 8 ao 19, você tem os blocos de informação. Mas quando nós chegamos no capítulo 10, de novo o texto para dizer: esses aqui são provérbios de Salomão de novo. Mas parece que não é, não precisa nem dizer, né? Que isso não é Salomão que está escrevendo até agora. Mas a partir do capítulo 10 até o capítulo 22, versículo 16, são provérbios diferentes. É como se fossem compilados curtos, são provérbios curtos de Salomão. Por isso que são sentenças curtas, sem nenhuma conexão com a outra. É por isso que a gente fica confuso quando começa a ler a partir do capítulo 10. Porque o versículo seguinte tem nada a ver com o versículo anterior. Cada um é uma coisa diferente. Talvez por isso não dê muito certo para ler o livro de Provérbios, como a gente às vezes costuma pensar. Quantos capítulos tem? 31. Quantos dias do mês? 31. Então, se eu ler um capítulo por dia, vai dar... Não funciona muito certo. Porque quando chega no capítulo 10, vira uma bagunça. Um monte de provérbios isolados e você fica meio perdido na história. Então, a ideia parece que é ler um por vez, para meditar um por vez. Mas a gente pensa: mas não foi Salomão que escreveu todos? Não, meus irmãos, porque a partir do versículo 17 do capítulo 22, entra um novo grupo de provérbios, e aí é dito que são provérbios escritos por sábios. A pergunta é: como assim por sábios? Na verdade, meus irmãos, ao que tudo indica, foram sábios que instruíram os seus súditos a partir da própria sabedoria de Salomão.
E por isso, a partir desse momento, não é mais Salomão quem fala, mas são outras pessoas falando em nome de Salomão. Inclusive, esse material que vem agora foi, na verdade, compilado por homens de Ezequias, rei de Israel. Então não é Salomão que escreve, mas são materiais de Salomão que foram coletados das nações vizinhas e trazidos de volta no período de Ezequias e levados para Israel. Isso porque Salomão escreveu demais. A Bíblia vai nos dizer que Salomão é o homem mais sábio da face da terra, o homem inteligentíssimo, porque pediu exatamente sabedoria ao Senhor. E lá no livro de 1 Reis, capítulo 4, vai dizer que ele é mais sábio do que todos. O texto diz lá que ele é mais sábio do que Etã, o Ezraíta, que foi quem escreveu o Salmo 89. Ele é mais sábio que Remã, que foi um músico da época de Davi. Mas eu acho bonito, o texto diz lá que ele escreveu mais de 3.000 provérbios. Meus irmãos, é provérbio que não acaba mais. Veja que desses 3.000 provérbios que ele escreveu, nós temos aqui cerca de 690 provérbios ao todo. Mas depois que você passa desse período dos salmos, por exemplo, você vai ter muitos desses provérbios bem curtinhos de Salomão, você entra na última fase, lá nos últimos capítulos, os 2 últimos capítulos de provérbios, são textos de 2 reis. Primeiro um rei chamado Agur e depois um rei chamado Lemuel. Agur, meus irmãos, é especialista em um tipo específico de provérbio chamado provérbios numérico. 4 coisas disso e uma quinta coisa disso. Já viram isso, né? 4 coisas que eu não entendo e a terceira que eu não faço a quinta que eu não faço a menor ideia. Então é mais ou menos assim. Ele é especialista, o Agur é especialista nisso. E ele não é de Israel, ele é de fora de Israel. Mas de alguma forma parece que a influência de Salomão, a sabedoria de Salomão chegou até lá e de lá foi retirada essas informações que ele dava para os seus próprios filhos. Além disso, meus irmãos, vai aparecer também o material de Lemuel, que a mãe dele dava instrução para ele. E fica ensinando como é que lida com a vida e assim por diante. Por fim, o capítulo 31 termina com uma mulher virtuosa, que todo mundo acha que é para as irmãs da igreja ser igual. Mas, na verdade, é uma exaltação à própria sabedoria. Porque a sabedoria é descrita durante o livro de Provérbios justamente como uma mulher. E uma mulher especial. Afinal de contas, tem 2 mulheres no livro de Provérbios. Uma doida. Essa louca, ela trai o marido, ela faz muita besteira, ela é simplesmente maluca. A outra é a sabedoria. E a sabedoria, meus irmãos, é interessante porque nessa primeira fase dos capítulos de 1 a 9, quando Salomão vai falar, é muito especial, porque os capítulos de 1 a 9 vão trazer a expressão filho meu. É como se fosse um pai e uma mãe explicando para o filho a vida. E por isso ele é tão carinhoso. O tempo inteiro fica dizendo, meu filho, faz uma besteira dessa não, essa mulher vai botar você no precipício. Meu filho, não ande com má companhia não, porque isso vai estragar, destruir a sua vida, vai ser a preocupação para mim. Então, o tempo inteiro o salmo fica, aliás, eu fico dizendo salmo por quê? Os provérbios ficam o tempo todo dando instruções muito carinhosas, mas tem uma mulher que fala aqui, que é a sabedoria. E quando a sabedoria vai falar, lá no capítulo de número 8, ela é totalmente diferente do pai e da mãe. Enquanto o pai e da mãe vai todo carinhoso, meu filho, preste atenção, vem aqui. A sabedoria não, ela vem, pá, bate de uma vez. É assim que é a sabedoria. Essa sabedoria se apresenta então no capítulo 31 do livro de Provérbios como mulher sábia. E é justamente essa sabedoria que o texto se apresenta aqui. Porque no final das contas, meus irmãos, o texto não está falando sobre inteligência. Não é ser inteligente. A questão da sabedoria não é ser inteligente. Por quê? Porque a inteligência, meus irmãos, é uma capacidade. Sabedoria é um caráter. Inteligência é aquilo que você já nasce com ela. Ou você nasce inteligente ou você não vai ser nunca um inteligente. Mas sabedoria não. Sabedoria é algo que você cultiva, que você produz, que você consegue adquirir. A inteligência, ela floresce sozinha. Uma pessoa inteligente, ela sozinha vai aprender as coisas. A sabedoria não. A sabedoria precisa de instrução. E em especial, ela precisa de instrução da parte de Deus. Por isso que o livro de Provérbios é mais ou menos um grande caminhar, é um caminho por entre o conhecimento, buscando justamente sabedoria, no estilo típico de sabedoria na literatura sapiencial do Antigo Oriente, conduzindo os filhos na instrução. Mas é interessante que todo o livro de sabedoria do Antigo Oriente trazia um destinatário.
Geralmente era para o filho do sábio, era o sábio instruindo o filho. Aqui tem instrução de pai para filho, mas Salomão, no início do livro, não se preocupa em dizer para quem especificamente é o livro. Sabe por quê? Porque ele quer expandir esse material. Então, ao invés do livro de Provérbios ser um livro escrito para dentro de Israel, é um livro escrito para o mundo inteiro. Então, é para mim e para você também. É um livro que nos instrui na sabedoria, todos nós. E se é um livro que está falando sobre esse caminho da sabedoria, em 31 capítulos, os versículos de 1 a 7 são o mapa. Eles vão nos dar o trajeto por onde nós devemos caminhar, a maneira como nós devemos trilhar por todo esse livro. Então aqui nós temos as instruções iniciais de como caminhar pela sabedoria, a partir do versículo de número 8. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje, rapidamente. Nesse texto, os versículos de um a outro, nós gostaríamos de ver com os irmãos sobre o caminho da sabedoria. O texto vai nos dar alguns passos no próprio texto para nós percorrermos. O primeiro passo está aí nos versículos de 1 a 4. Submeta-se aos propósitos da sabedoria. O versículo 1 inicia no seu preâmbulo trazendo de cara a autoria. Vai dizer que é de Salomão. É importante a gente saber disso, porque o texto faz questão de dizer que é o filho de Davi. E é impressionante porque esse título também é dado a Jesus Cristo. Jesus é filho de Davi. Mas Salomão se apresenta como aquele que tem a sabedoria que o Senhor mesmo deu. Que não é a sabedoria que vem dos homens, mas é que o Senhor concede. E por isso mesmo ele tem capacidade e autoridade para trazer aqui como é que vai se aplicar a sabedoria. E por isso que a partir do versículo 2, ele vai dizer por que esse livro é importante para você. Por que você deveria olhar para esse livro e seguir esse livro? Ele deseja, meus irmãos, de alguma forma formar em nós um caráter, algo especial. E por isso mesmo, meus irmãos, versículo número 2, ele vai dizer que a sabedoria é como uma disciplina para a vida. Olha o versículo 2. Para que serve esse livro de Provérbios? Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras da inteligência. Ele está dizendo que esse livro é feito para pais e mestres, e que a finalidade daqui é instruir as pessoas que estão ao seu redor. Mas no final das contas, meus irmãos, o que ele está querendo mostrar aqui é de que o que se espera aqui é mais do que simplesmente conhecer. Porque nós pensamos em sabedoria quanto o tanto que você sabe, o tanto que você conhece. É por isso que nós achamos que sabedoria se ensina em escola. É por isso que a gente acha que sabedoria se aprende numa sala de aula. E nós achamos que então, que a partir disso, nós vamos ser mais sábios, a partir do tanto que você sabe. Mas não, tem tanta pessoa que conhece muito, com muitas formações, doutorados e pós-doutorados, que na verdade são estúpidas, que não sabem nada da vida, que conseguem simplesmente falar muita besteira. Nesse tanto ele está dizendo, você precisa se tornar cônscio e tomar conhecimento, sabedoria. Só que, meus queridos, conhecer aqui, que ele coloca, essa ideia de aprender a sabedoria e o ensino do versículo número 2, traz essa ideia justamente de ter uma consciência, de observar, de compreender, de perceber, de experimentar. Então não é uma coisa que simplesmente entra na sua cabeça, é uma coisa que você precisa experimentar a partir do seu coração. Sabedoria não é uma informação que você possui, mas é a maneira como você interage internamente com os eventos. É a maneira como você lida com as coisas do mundo. Por isso mesmo que sabedoria no texto é justamente uma habilidade moral e espiritual. Sabedoria, meus irmãos, diz respeito à maneira como você enxerga o mundo e como você vive nesse mundo que você enxerga. Por isso que instrução passa, por exemplo, por correção. Passa pelo fato de que você está enxergando as coisas do jeito errado, está vivendo do jeito errado e precisa ser trazido de volta. Quando nós pensamos nisso, meus irmãos, quando o Provérbios fala de sabedoria e ensino e palavras de inteligência, ele está falando de instrução da parte do Senhor. Ele está dizendo que nós precisamos de algo mais, de algo maior, de forma que nós temos nas Escrituras instrução para tudo. E a sabedoria que vem de Deus nos ensina a viver. Sabedoria, queridos, diz respeito à maneira como você é moldado na vida e como você reage no dia a dia da vida. Não é simplesmente você ter um bocado de coisa decorada. Mas como é que isso funciona na prática? Porque sabedoria é prática, sabedoria não é teórica. É aquele camarada, é a diferença entre aquele camarada, aquele engenheiro, aquele arquiteto que acabou de sair da universidade, cheio de técnica, cheio de medidas, cheio de intenções, e chega numa obra e encontra o mestre de obra
semi-analfabeto, com 50 anos de experiência. E o engenheiro quer passar uma viga ali, porque ele já fez as contas e disse que dá certo, e o engenheiro disse, se botar, cai. Porque o mestre de obra sabe muito mais do que o engenheiro nessa hora, por causa das experiências que ele tem na vida. Esse ponto da Bíblia é aqui que é importante. Não importa o quanto você lê o assunto, é como você vive sobre esse assunto. Por isso, meus irmãos, a capacidade de viver, de caminhar na sabedoria, diz respeito justamente a viver debaixo da disciplina de Deus. Não é somente ler a Bíblia, é aprender dela. Não é só conhecer alguns versículos, é vivenciar esses versículos. Por isso o versículo 3 nos mostra de que a sabedoria é algo prático, é a ética prática do dia a dia. Ele diz assim, você aprende a sabedoria e o ensino para entender as palavras de inteligência. Aí versículo 3, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Veja, meus irmãos, que quando ele fala em sabedoria, ele está dizendo que a sabedoria se aplica no dia a dia com o bom proceder. Então notem, meus irmãos, que quando ele fala em sabedoria prática, ele não está simplesmente falando em como viver de forma abstrata, como se fosse um filósofo. Ele está dizendo que a sabedoria é uma coisa que eu vou ter um bom comportamento. Eu vou ter um comportamento adequado. Eu vou saber como agir e como reagir. Uma pessoa sábia é a pessoa que sabe quais são as saídas da vida. Uma pessoa sábia é uma pessoa que sabe como lidar com as pessoas, que sabe como resolver problemas. Isso é uma pessoa sábia. Por isso que ele traz aqui, meus irmãos, um aspecto público da sabedoria. Ele diz: a sabedoria se aplica no dia a dia, na maneira como eu lido com o mundo, como eu lido com as pessoas. Por isso o aspecto público e prático e ético da sabedoria. A sabedoria não é simplesmente um pensar correto, é um agir correto. Não é não somente saber o que é certo, é fazer o que é certo. Então, no final das contas, a sabedoria, meus irmãos, é caminhar de forma correta na vida. Mas aí você pensa, tá bom, então como é que a gente aprende esse negócio? A gente poderia dizer, a gente aprende vivendo. Afinal de contas, de alguma maneira, essa sabedoria está muito atrelada à maturidade, notaram? Parece muito com maturidade, mas não é. É mais do que maturidade, porque o versículo número 4 vai dizer que sabedoria é um remédio para adquirir a maturidade e abrir mão da imaturidade. Por isso que o versículo 4 vai nos mostrar que o alvo é muito mais para os mais jovens. Vejam, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ele usa duas pessoas aqui como exemplo de para quem melhor se aplica a sabedoria. Primeiro, para os jovens. E é interessante ver esse conceito de jovens. Depois ele coloca que é também para os ingênuos ou os simples. Aquela pessoa que não tem muita sagacidade na vida. Conhece alguém assim? Aquela pessoa que é meio bobinha, que não consegue enxergar as coisas direito e anda meio assim, de boca aberta, olhando para o tempo. É mais ou menos isso. Esse ingênuo. Essa pessoa ingênua, essa pessoa simples aqui do versículo de número 4, é uma pessoa que é facilmente influenciável. É a pessoa que, eu estava rindo hoje de manhã com as irmãs, que assiste um programa do ET Bilu. E acredita que o ET Bilu é de verdade. Meu Deus do céu, pelo nome já desmoralizou. Bilu, gente. O nome já podia ser um negócio muito mais bonito, mas Bilu. Como é que um ET é um ser evoluído? O nome dele, Bilu. Isso é nome de cachorro. Mas vejam, são pessoas que têm um pensamento simples, que são pessoas ingênuas, acreditam em tudo. Fica assistindo a Rede Globo e fica acreditando nas coisas. Ela escuta boato e ela acredita. Ela vê um meme lá, feito por inteligência artificial, e acredita, e ainda bota lá. Está vendo o absurdo que o Brasil está? Os meninos já estão nascendo e já estão falando. Não é? Essas pessoas, elas acreditam fácil nas coisas. Elas são facilmente influenciáveis. A gente pensa, graças a Deus que eu não sou, porque eu fiz faculdade e eu tenho um pensamento crítico. Seu pensamento crítico é completamente ingênuo. Você não tem pensamento crítico. Orientaram você, amarraram você, empurraram você, e você jura que está andando no caminho oposto. Porque a ideia, meus irmãos, é de alguém que precisa realmente de uma instrução. E quem melhor do que esse do que um jovem? O jovem é aquele que sabe tudo. O jovem é aquele que realmente sabe como fazer as coisas. Ele tem tudo planejado e tudo que ele planeja vai dar certo, porque ele é otimista na vida. Ele sabe exatamente, já viu como é que criança se comporta? Você tenta ensinar uma coisa para o seu menino de 5 anos e o que é que ele diz? Eu sei.
Se você sabe, como é que você estava fazendo um negócio errado? Não é assim que funciona? Só para esse tipo de gente, está vendo? Ele está falando dos jovens que acham que já sabem, e para os ingênuos que simplesmente são influenciáveis. Ele diz que a sabedoria existe justamente para essas pessoas, para que elas não se tornem sensatas. A questão toda aqui é que o ingênuo e o jovem são ensináveis. E por isso mesmo a sabedoria, meus irmãos, vai funcionar justamente para trazer maturidade. Talvez por isso o salmista Davi, no Salmo de número 119, vai dizer que ele é mais sábio do que os seus mestres. Ele é mais sábio que os seus professores, porque medita na palavra. É essa a ideia, de buscar um conhecimento, uma sabedoria que vai me tornar alguém que prático na vida, a ponto que eu serei mais experiente do que os mais velhos, a ponto que eu vou ter mais conhecimento, não um jovem ingênuo que é levado por qualquer lábia, que é levado de qualquer jeito, mas alguém que possui agora uma maturidade extra. Ele diz, aqueles insensatos nem querem saber de sabedoria, mas aqueles que têm a escritura do Senhor tem sabedoria. Por isso que ele fica dizendo o tempo todo, versículo 2, para, versículo 3, para, versículo 4, para, simplesmente para dizer, essa é a finalidade da sabedoria, é para trazer vocês para o caminho certo, para direcionar vocês para longe da imaturidade. E esse é um ponto que é muito importante aqui, que a gente precisa entender, meus irmãos. Eu preciso me submeter a esses pontos da sabedoria, porque o grande problema nosso, enquanto às vezes até mesmo o povo de Deus, e principalmente no dia a dia, é a famosa frase, eu já sei. Quando a gente vai instruir um casal que está todo desmantelado, tudo bagunçado, fala para o homem como é que ele tem que agir, ele fala o quê? Não, eu já sei. Fala para a mulher, ela faz o quê? Eu já sei. Fala para um jovem que está com a vida toda desmantelada, tomando um monte de decisões erradas, o que é que ele diz? Não, eu já sei. Quando nós, meus irmãos, temos a arrogância de dizer o tempo inteiro, eu já sei, nós estamos fechando a porta para dizer, eu não preciso mais saber. Eu não preciso mais saber. Porque a coisa mais perigosa que existe é a ignorância. Porque a ignorância, meus irmãos, o não saber, traz a sensação de alguém que já sabe. Nós temos uma brincadeira lá no seminário, que é o seguinte, quando nenhum teólogo souber a resposta para uma pergunta teológica, é só perguntar para o pessoal do primeiro ano, que com certeza eles sabem. Quem entra no seminário já tem todas as respostas. Quem entra no seminário sabe exatamente o que a Escritura diz, sabe exatamente o que a teologia ensina, eles conhecem sobre tudo. E a gente passa 4 anos para ensinar para eles que eles não sabem nada. Porque nós não sabemos. Mas enquanto nós estivermos com a arrogância de achar que sabemos, que eu já estou pronto, enquanto nós estivermos com essa sensação de que eu sei como criar filhos, eu sei como conduzir um casamento, eu sei como conduzir minha carreira, eu já sei como viver a minha vida, eu sei qual é o padrão ético de viver, eu sei qual moral eu tenho que estabelecer. Enquanto nós estivermos vivendo assim, o texto de Provérbios não nos serve. É por isso que Salomão diz, eu estou escrevendo para vocês, para que você aprenda a se submeter aos propósitos da sabedoria, que é conhecer mais e crescer cada vez mais. Por isso que a atitude do cristão nunca é, eu já sei. A atitude do cristão sempre é, ensina-me, Senhor. Me ensine sobre a sua sabedoria, me ensine como caminhar. Meus irmãos, nós somos tão ignorantes em nossa vida, que a Bíblia nos ensina até a pedir a Deus instrução de como orar, porque nós não sabemos orar como convém. Ah não, mas eu já sei orar, com aquela atitude ingênua de criança, de que, eu já sei fazer isso, quando vai fazer uma maior lambança, porque nós somos arrogantes em achar que já temos o conhecimento suficiente. Provérbios vem para nos lembrar, meus irmãos, que nós precisamos submeter-nos ao propósito da sabedoria. E o propósito da sabedoria é nos lembrar de que nós precisamos ser ensináveis e não arrogantes, pretensiosos que não querem aprender mais nada. O caminho da sabedoria, meus irmãos, o segundo passo que o texto vai nos dar é atente-se para a voz da sabedoria. A partir do versículo de número 5, note que ele muda um pouco a tônica. E ele chama atenção para os sábios, principalmente os sábios que estão lá a partir do capítulo 22, que ele vai trazer a instrução deles lá. Mas eu acho interessante ver, meus irmãos, que ele vai apresentar agora um conceito bem interessante. É que você ainda não chegou a ser sábio, mas você precisa aprender a ser sábio. Mas a sabedoria nunca vai chegar de forma plena a você. Por isso mesmo, olha o versículo 5. Ouça o sábio e cresça em prudência. Eu acho interessante essa ideia dele aqui, porque quando ele fala em que eu devo crescer, ele diz que eu devo crescer em prudência.
Crescer em prudência, meus irmãos, é ser alguém que é esperto o suficiente para não cair em rascada. Crescer em prudência é alguém que sabe se movimentar nos lugares, sabendo exatamente o que pode dar errado e o que pode acontecer. Essa sabedoria, meus irmãos, a gente precisa aprender no dia a dia. Quando você vai caminhar no meio da mata, você tem que ter alguém que te instrua. Tinha alguns amigos meus aqui de Recife, que quando a gente ia para o sertão, a gente se acabava de rir com eles. Porque saindo daqui, todo mundo já sabe, eu sei andar na mata. Eu consigo andar na mata. Mas, gente, eu passei minha vida inteira recebendo instrução do meu pai de como andar na mata. Onde pisa, onde não pisa. Vai andar no meio, numa parte alagada. Qual é a pedra que pisa, qual é a pedra que não pisa. Qual é o lugar correto para pisar. Pode ser que tenha uma cobra por ali. Onde andar, como desviar. E, principalmente, se você vai andar no sertão, no meio da mata do sertão, aprenda a se abaixar. Ninguém anda com o peito estufado no meio da caatinga. O motivo é muito simples. Tem algumas arvorezinhas lá que são bem cruéis. Tem algumas juremas que não são brincadeira não. Tem uma que é terrível, chamada unha de gato. Ela tem um espinho que é igual a unha de gato mesmo, torta assim. Gente, quando aquele negócio passa, corta que você nem sente. Depois você fica com as pernas ardendo e o sangue escorrendo, você nem nota. Aí o camarada vai de peito aberto. Sai, parece que estava brigando com um gato, a cara toda arranhada. Qual é o segredo de andar no meio de um monte de jurema de unha de gato? A resposta, baixa a cabeça, você vai abaixadinho, quando você se abaixa, os galhos batem na sua cabeça, escorregam por cima da sua cabeça, passa pelas costas e vai-se embora. E não faz nada contigo. Vai de cara para você ver o que acontece, sai com a cara toda arranhada. Isso é sabedoria. Mas com arrogância, como é que a gente lida? Não, eu já sei andar. Aí pisa no lugar errado, escorrega. Pisa no lugar errado, uma cobra vai picar. Porque a sabedoria diz respeito à maneira como eu vou caminhar na vida. Com prudência. Foi isso que você ensinou aos seus meninos a vida inteira, não? O que você mais ensinou para as crianças? Pergunta para a Messias o que ele mais ensina em casa. Menino, não sobe aí que tu cai. Menino, pega isso que você vai se quebrar. Menino, olha a panela quente aí no fogo. Menino, não mexe. Não é assim? O dia todinho? Que eles estão ensinando o quê? Prudência. Porque quando a gente é imaturo, nós não temos prudência. Mas nós temos um negócio estranho, que a gente vai ficando adulto e o que é que a gente começa a entender? Ah, mas eu já sou prudente. Eu já sou prudente. Eu penso muito bem no que eu vou fazer ou deixar de fazer. Mas ele nos ensina uma coisa muito importante aqui no versículo 5, que é: ouça o sábio e cresça em prudência, para nos lembrar que a prudência não é uma matemática que você fecha dizendo já consegui. Notaram? Ele está nos mostrando que a prudência, a inteligência, ela precisa ser adquirida. É um assunto onde ninguém se aposenta. Notaram que é uma coisa que eu tenho que ficar buscando? É um conhecimento que eu tenho que continuar atentando? Note que é como se fosse um processo. Quando criança eu tenho um alimento específico, de alimento de leite, depois vou passando para um alimento mais sólido, mais forte, e assim por diante. Não vivendo como um tolo que só come besteira a vida inteira. Ele diz, não, os homens simples, os jovens, precisam aprender justamente a crescer em prudência, e a melhor maneira disso é justamente versículo 5, ouvindo os sábios para conseguir prudência, e olha o final do versículo, e o instruído adquira habilidade. Acho fantástico isso. Porque ele fala, meus irmãos, numa progressão de conhecimento, numa continuação de conhecimento, de forma que eu sigo conhecendo e continuando a conhecer mais sobre a sabedoria. E que mais a Escritura nos ensina, senão isso? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse conceito, meus irmãos, de continuar crescendo é um princípio básico da vida. Se você estaciona, você na verdade fica para trás. Ele está dizendo, o sábio mantém-se sempre no frescor do conhecimento, buscando cada vez mais conhecimento. Por isso o versículo de número 6, para que você seja sábio e continue crescendo, você tem que se esforçar e buscar mais conhecimento e, consequentemente, ter maior tempo para meditação nisso. Versículo 6 é interessante porque ele é uma continuação direta do versículo 5. O instruído adquire a habilidade para quê? Para entender provérbios, parábolas, palavras e enigmas dos sábios. 4 palavras diferentes para explicar o que é que ele está querendo ensinar aqui. Isso aqui, meus irmãos, são expressões típicas do Oriente, maneiras de ensinar.
Por exemplo, o Salmo 78, versículos 1 e 2, vai falar da história de Israel e vai dizer que essa história de Israel é escrita sobre enigmas, ensinos e provérbios. Provérbios e enigmas, meus irmãos, é quase a mesma coisa nas Escrituras. Mas a gente nunca mais ouviu falar de enigmas. As nossas crianças nem sabem mais o que é. Mas nós, os mais antigões aqui, a gente sabe que negócio era esse. Lembra do o que é o que é? Lembra? A gente não tem mais essas brincadeiras, né? Porque todo mundo já é muito sábio, os meninos já sabem mexer no celular. Mas você faz uma pergunta para esses meninos, adivinha o que acontece? Eles não sabem decifrar um enigma, que é só palavras. Eles não conseguem. Ele diz, se você quiser crescer na vida, você tem que aprender a decifrar os enigmas que te aparecem. Os enigmas que serão apresentados lá no final do livro, ele diz, você não vai aprender sozinho, você precisa de alguém para te ensinar. Gente, eu amava esse negócio de o que é o que é. Amava esse negócio. Na minha época a gente não tinha muita diversão, então a gente ficava nessa. Então eu ficava brincando com o que é o tempo inteiro. Tinha a praça da minha cidade, e na minha época todo mundo ia namorar na praça. E os casais, os bancos eram contínuos, então tinha um banco para frente, um banco para trás, então sempre ficava um casal em cada banco. Um casal em cada banco. Meu esporte predileto, aperrear os casais. Então eu ia de um por um e dizia, você sabe uma adivinhação? Você sabe uma adivinhação? O cara, sei não, menino, sei não, vai para lá, menino. Não, diga uma, me ensine uma. Enquanto me ensinasse uma, então era uma boa técnica. Aí ele me ensinava a adivinhação, eu corria em casa e dizia, pai, o que é o que é? Ah, meu Deus do céu, não adiantava, porque eu dizia para ele, é isso. Eita, é mesmo. Aí eu vou ter que voltar, porque eu tinha que abordar o próximo casal para encontrar o novo que é o que é. Era a vida inteira assim. A gente amava aquele negócio. Ele está dizendo, por que que quando adultos nós paramos com isso? Por que que nós encerramos isso? Por que que nós deixamos isso de lado? Ele diz, se você quiser conhecer o conhecimento profundo das Escrituras, você precisa se esforçar e cada vez mais buscar. Note que existe uma constância em meditar no texto bíblico, uma constância em querer descobrir mais das Escrituras. Como é triste, meus irmãos, vermos igrejas, membros de igrejas, que não tem mais interesse nenhum na Bíblia. É como aquele rapaz que eu encontrei lá no centro da cidade, que já conhece a Bíblia de Genésio e Eucalipto todinha, e não precisa mais de instrução nenhuma. Quantos crentes, meus irmãos, já dizem que conhecem as Escrituras, mas não sequer conseguem identificar onde está o livro de Zacarias? Nós precisamos, meus queridos, conhecer e cada vez mais buscar conhecer. E nesse sentido, meus irmãos, o Senhor deseja de nós estímulo nesse sentido. Conhecer cada vez mais a sabedoria do alto, conhecer mais do Senhor. O texto nos diz que o caminho da sabedoria não passa só por se submeter à vontade de Deus, ter escrita nas Escrituras e aprender dele, mas passa também por esse atender à voz da sabedoria e buscar cada vez mais crescer em sabedoria do alto. Estímulo para crescer cada vez mais. O caminho da sabedoria nos dá aqui também um último passo, que está aí no versículo número 7. Firme-se na sabedoria com o temor do Senhor. Nós vimos, submeta-se aos princípios, aos propósitos da sabedoria, atente-se para a voz da sabedoria, e agora firme-se na sabedoria com o temor do Senhor. Nós já lemos uma parte desse versículo hoje. O salmo que nós lemos vai falar a mesma coisa, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É interessante ver, meus irmãos, o fato de que aqui o texto nos mostra um Deus presente, um Deus santo, um Deus que fala, um Deus que julga, um Deus que guia. Mas nesse sentido, meus irmãos, o texto está ampliando, dizendo, você precisa enxergar esse Deus de forma adequada. Você precisa enxergar esse Deus com temor. Temer, meus irmãos, é mais do que simplesmente ter medo dele. Temer diz respeito à reverência. E reverência não é simplesmente uma sensação que eu tenho diante dele. Reverência diz respeito à maneira como eu vivo na presença dele. Isso é temor. O que é um menino que não tem medo do pai? Um menino que não tem medo do pai é um menino que apronta na frente do pai. O que é um menino que não tem medo do pai? É um menino que quando o pai não está olhando, ele apronta miséria. Mas o que é um filho temente, reverente ao pai? É até quando o pai não está, ele respeita até a memória do pai que o ensinou de fazer algo diferente. Essa reverência
de atitude e não só de palavras, é o que denota realmente um temor ao Senhor. E é interessante, meus irmãos, que se você caminhar só mais um pouquinho no livro de Provérbios, e for até o capítulo de número 8, lembra que eu falei que aqui fica o tempo todo papai e mamãe dando instrução? Fica papai dizendo, meu filho, faça isso, mamãe, não faça isso não, meu filho. Né? Mas quando chega no capítulo 8, quem vai falar é Dona Sabedoria. E Dona Sabedoria é aquela professora do primário com a palmatória na mão, lembra delas? Hoje em dia nem tem mais, né? Foi extinto. Mas a dona professora do primário com palmatória na mão ensinava tabuada em uma semana. Não era fácil? Era essa sabedoria aqui, ela é meio bruta. Mas eu acho interessante, meus queridos, que ela resolve dizer tudo o que eu preciso saber a partir do versículo 12. O versículo 12 é assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência. Eu moro com a prudência, está vendo? Eu estou ensinando você a ser prudente. Disponho conhecimento e conselhos, ou seja, eu tenho uma gama de conhecimento e conselhos para te ensinar. Primeira coisa que eu tenho que ensinar para vocês, versículo 13, o temor do Senhor. Está vendo? Primeira coisa que ela vai ensinar, eu tenho muita coisa para te ensinar, prudência, ensinos, instruções e tudo mais. Eu tenho que ensinar você o temor do Senhor. Mas você precisa saber o que é o temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor consiste... gente, ela é uma excelente professora, já deu aqui o bisou para a gente. A resposta da prova já está aqui. Consiste em, primeiro, aborrecer o mal. Está vendo? E aborrecer o mal significa aborrecer a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu aborreço. Note que todos esses aspectos do que se fala, no que se sente, no que se pratica, está vendo? Todos esses aspectos são práticos. O que eu penso, o que eu falo e o que eu faço, tudo isso ele diz, eu tenho levado o Senhor em consideração. Por isso é aborrecer o mal, é não fazer a coisa errada. Isso é temor ao Senhor, está vendo? É uma coisa prática, é tomar a lei do Senhor como parâmetro de vida. Por isso que lá no início agora, voltando para o capítulo 1, versículo 7, ele diz que o temor ao Senhor é o princípio do saber. Se eu quiser adquirir a sabedoria, eu preciso primeiramente do temor do Senhor. E aí vem a questão do que é o princípio. Porque princípio, meus irmãos, tem dois significados aqui. Primeiro significado diz respeito a um aspecto temporal, a primeira coisa que se precisa. É como se ele estivesse dizendo, antes de você aprender o saber, primeiro você precisa aprender a temer. Mas não é só a primeira coisa. O conceito de princípio aqui também tem um aspecto de coisa principal, ou coisa essencial. Então tem um aspecto de equivalência, de temporalidade, de fisiologicidade, filosofia, a mente falando, de um conceito mais de essência. Ele está dizendo, o temor do Senhor, então, é a base onde você vai construir a vida. Porque você não vai adquirir sabedoria, você não vai desenvolver sabedoria, se temer a Deus não for a base para isso. E por que não? Porque o final do versículo tem um contraste aqui. Ele faz um contraste entre o sábio, quem é o sábio? Que teme ao Senhor. E o outro? O doido, versículo número 7. Mas os loucos, veja que esses loucos aqui, meus queridos, têm uma atitude muito específica. O texto diz que os loucos, eles desprezam a sabedoria e o ensino. Eles são diferentes daqueles do versículo 4. No versículo 4, eles só não têm. Eles são simples, eles são ingênuos, mas eles estão prontos para aprender, não estão? Eles só são bobinhos. Ou, no caso aqui, os jovens, eles só são imaturos. Eles são capazes de aprender. Essas pessoas do versículo 7, eles têm ojeriza a conhecer. Eles não querem saber. O que é que eles querem? Eles já sabem como viver e eles querem decidir a maneira como eles devem viver e por isso eles desprezam completamente as informações, as instruções e as opiniões de Deus. Eles querem viver do jeito que eles bem entendem. E o que é que eles adquirem com isso? Destruição. É por isso que o texto o tempo inteiro fica dizendo, olhe, cuidado com isso, porque tem gente que vive como alguém que despreza a sabedoria e traz destruição para a própria vida. Você deve buscar a sabedoria de uma forma diferente. O Provérbios vai ficar o tempo todo dizendo, busque sabedoria como a coisa mais valiosa da sua vida, busque sabedoria porque ela vai trazer vida para você, busque sabedoria porque ela vai trazer prosperidade para você, busque sabedoria porque ela vai evitar sofrimentos para você. Mas quem não quer sabedoria vai continuar batendo com a cara na parede, porque só faz o que acha que é certo e não busca instrução de ninguém. Quando nós não buscamos instrução, meus irmãos, a gente pega caminho errado.
E quando a gente dirige por horas no caminho errado, não interessa que velocidade você vai. Se você vai na direção oposta, você está indo para longe do seu destino. O texto diz que tem um grupo de pessoas que despreza a sabedoria. Mas sabe o que é triste, meus irmãos? É ver como a própria igreja de Cristo se tornou uma dessas. Porque nós vivemos num país triste, terrível nesse sentido, que estimula a ignorância. Sabe o que é um negócio bonito de dizer no Brasil? Não sei nem quero saber. Já viu um negócio desse? Coisa linda de se falar, é quando o presidente abre a boca e diz assim, meu primeiro diploma foi do presidente da república, eu sou doutor em um monte de honoris causa, nunca frequentei nem sequer uma escola, não consigo nem falar direito, não consigo articular as coisas de forma direita, mas a gente acha isso lindo, porque ignorância para nós é uma virtude. Não é, não é. O texto nos instrui, meus irmãos, de que o cristão não busca a ignorância, nós buscamos conhecer cada vez mais do Senhor, e que não querer a instrução do Senhor é agir como um louco, agir como um nécio, como um estúpido, que vai bater com a cabeça na parede e vai se destruir no final. O autor dos Provérbios nos lembra, nós precisamos de sabedoria, e sabedoria muito maior. Mas quando nós olhamos para isso aqui, meus irmãos, nós perguntamos, onde é que a gente encontra isso aqui? A gente tem que comprar esse livro, vamos ler o livro de Provérbios então. Mas o livro de Provérbios, meus irmãos, ele é somente um sumário de alguém que é a sabedoria perfeita. Porque se você voltar lá para o capítulo 8, que a gente começou a ler, lá onde a sabedoria fica se descrevendo, olha o versículo 22 em diante o que acontece ali. No versículo 22 ele faz assim, o Senhor me possuía no início da sua obra. Opa, a sabedoria aqui é muito antiga, está vendo? Estava lá atrás na criação, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos eu nasci, antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci, ainda não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo, quando eu preparava os céus, aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens, ele vai dizer, essa sabedoria é antiga. E por que ela é tão antiga? Porque ela é alguém. O texto vai nos mostrar, meus irmãos, que esse conhecimento que nós devemos ter, que nós devemos buscar, versículos de 1 a 4, esse conhecimento que nós devemos crescer, versículos 5 e 6, esse conhecimento que nós devemos colocar na prática, no versículo número 7, é Jesus Cristo. O texto nos mostra, meus irmãos, em Colossenses capítulo 2, versículo 3, de que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos nele. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 24 e 30, o apóstolo Paulo diz que nossa sabedoria é o próprio Cristo. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 12, disse que Salomão foi o homem mais sábio de todo o mundo, mas que ali estava alguém que era maior do que Salomão. Jesus é a própria sabedoria encarnada, de forma que quando o texto nos instrui a adquirir conhecimento, adquirir sabedoria, ele está dizendo, vão para Cristo, e encontre em Cristo toda a instrução para a vida, encontre em Cristo aquilo que você deveria mais conhecer, encontre no relacionamento com Ele a experiência de se viver, a maneira correta de existir, a forma correta de enxergar o mundo. Ele diz, busque no Senhor o conhecimento verdadeiro sobre Deus. O temor do Senhor nos leva para Cristo, meus irmãos. A vida na terra não faz sentido ser vivida se não for vivida à luz de Cristo. Eclesiastes todinho vai ficar para dizer isso. Tudo que existe debaixo do sol é vaidade. Mas quando nós atentamos para Cristo, meus irmãos, tudo que existe debaixo do sol faz sentido. A vida inteira faz sentido. Ela ganha um colorido diferente. Ele diz, busque conhecimento no Senhor. Por isso que não é possível ser sábio sem temer a Deus. Não é possível ser sábio sem olhar para Cristo. Cristo é a verdadeira fonte da sabedoria. Cristo mostra como é se submeter à sabedoria, como a sabedoria do próprio divino. Cristo é aquele que é a perfeição na sabedoria. Cristo é aquele que faz as coisas de forma correta, que andou no mundo e que nos convida a andar com Ele. O que são esses passos de sabedoria, meus irmãos? Senão passos caminhando ao lado do próprio Jesus Cristo. Aprender dEle, aprender com Ele, crescer com Ele e viver como Ele. É isso que o Senhor nos convida nos versículos de 1 a 7 de Provérbios, caminhar pela sabedoria. Isso nos traz, meus irmãos, algumas instruções para nós hoje à noite, que eu gostaria de trazer para os irmãos. Primeiramente, sobre submeter-se ao propósito da sabedoria. E permita-me aqui começar falando com as nossas crianças. Meninos pequenos, meus filhos, vocês às vezes têm a sensação que vocês sabem o que estão fazendo.
Vocês acham que sabem o que estão fazendo? Aprendam a escutar papai e mamãe, porque eles sabem melhor do que você o que estão fazendo. Ele pode ver perigos que você não está enxergando. Então sejam obedientes aos seus pais, porque eles são a instrução de Deus na sua vida para te trazer sabedoria. Cresça em bondade, em verdade e obediência. Não fique estagnado. Continue crescendo ouvindo papai e mamãe, porque eles são a boca do Senhor para te ensinar a ter prudência e a ter uma boa vida. Jovens, reconheça que o Senhor sabe mais do que você e que Ele conhece os desejos mais do que você. Não se entregue à arrogância de achar que você sabe tudo na vida. Não se entregue à arrogância. Eu já tenho 13 anos, eu já sei. Sabe, não, meu filho, você não começou a viver ainda. Você não sabe nada. O mundo é colorido e você não viu a parte cinza ainda. Você não experimentou ainda. Busque no Senhor. Entregue os seus sonhos ao Senhor. Entregue os seus estudos ao Senhor. Coloque os seus relacionamentos nas mãos do Senhor. Não escute o seu coração de forma tão fácil. Não se apaixone tão simples. Não tome decisões apaixonadas. Busque no Senhor identidade. Não se deixe levar pela pressão dos seus colegas de escola. Não se deixe levar pela pressão da rede social. Não se deixe levar pelo modismo do dia a dia. Jovens, aprendam de uma vez por todas. Sabedoria está em Cristo. E vocês precisam buscar nele essa sabedoria. Não sejam arrogantes, achar que vocês já sabem tudo. Vocês precisam do Senhor para instruir vocês. Adultos, para tomar as decisões concretas no dia a dia, sobre a vida, sobre o trabalho, finança, casamento, criação de filhos e tudo mais, não ache que você sabe, não ache que você conhece quem sabe, só Cristo sabe. Então aprendamos a buscar no Senhor instrução para a vida. Vamos parar de tentar acertar do nosso jeito, vamos parar de tentar arriscar do nosso jeito, porque a gente fica tentando coisas que o Senhor já nos ensinou, e com isso a gente fica reinventando a roda. O Senhor nos convida hoje a ajustarmos a nossa agenda à agenda do Senhor, as nossas prioridades às prioridades do Senhor, e estabelecermos um padrão de caráter para a nossa vida, para que a gente possa caminhar nos caminhos do Senhor de forma adequada. Deus nos chama não para nós darmos certos na vida, Deus nos chama para sermos fiéis, e esses padrões de sabedoria deveriam estar muito claros para nós que somos adultos, mas nós nos perdemos nas nossas tarefas, nos perdemos nas nossas confusões, a gente finda parando de buscar o Senhor, porque a gente acha que já consegue lidar com a vida, porque eu já sou adulto, e nós não somos crianças. A gente finda errando demais, e errando muito mais, porque não busca no Senhor instrução. Idosos, eu sei que a tentação de vocês é não ouvir mais ninguém. Toda vez que vocês escutam alguém, vocês dizem, eu já vivi muito mais do que você. Toda vez que você escuta alguém, você diz, eu tenho muito mais experiência do que você. Não seja arrogante a ponto de achar que você possui todo o conhecimento. O que a Escritura acabou de nos ensinar é que a vida ela é cheia de propósitos, de coisas grandes, e velhice não é estagnação. Você não pode absorver a ideia de que papagaio velho não aprende a falar. Aprende! E você precisa estar disposto e humilde para ouvir conselhos. Aprenda a ouvir que está errado. Aprenda a ouvir que você está andando no caminho errado. Que essa maneira como você está enxergando a vida está errada. Não seja cabeça dura, porque velhice, ser cabeça dura não é a mesma coisa. Você só endureceu a sua cabeça por arrogância. O Senhor te convida a abrir a sua mente. Não importa quantos anos você tenha. Mesmo que idoso, aprenda a ouvir conselhos. E se o conselho for bíblico, aprenda a ouvir conselho até de criança. Porque o sábio está sempre pronto e disposto para ouvir a voz do Senhor. Não interessa de qual boca ele escolheu falar. Em segundo lugar, torne-se um ouvinte contínuo. Nós precisamos ser levados a aprender constantemente. E daí eu volto para as nossas crianças. Crianças, continue aprendendo com seus pais e continue aprendendo com as pessoas. Não pense que vocês sabem tudo, mas continue crescendo em conhecimento. Para elas é fácil, mas aprendam uma coisa, aprendam a pensar antes de fazer, aprendam a pensar antes de agir. E a maneira correta de vocês fazerem isso é escutando os mais velhos. Não ignore os mais velhos como se eles fossem bestas, só porque eles não sabem mexer no celular. A vida não é mexer no celular, a vida é muito mais complexa do que isso. Aprenda com os outros, mesmo que eles não saibam tecnologia, eles sabem como viver, e você precisa aprender e continuar aprendendo. Jovens, não desprezem conselhos,
Não despreze instrução. Aprenda a buscar pessoas mais velhas. Aprenda a buscar os líderes da igreja. Aprenda a buscar o pastor. Aprenda a buscar os presbíteros. Busque mentoria. Encontre alguém da igreja que seja mais sábio nas escrituras, que possam te instruir. Aprenda a discernir o que Deus ensina, para você buscar na escritura instrução, para depois não ter um monte de pecados de mocidade, como cicatrizes abertas, ferindo você para o resto da sua vida, com arrependimentos que você vai levar para o resto da vida, por besteiras que você fez. Adultos, continuem ensináveis. Não tranquem a porta para o conhecimento. Busque a Bíblia diariamente. Busque correção no seu casamento. Se vê que está alguma coisa errada, busque instrução e diz: eu preciso melhorar no meu casamento. Eu preciso aprender porque eu estou fazendo alguma coisa errada. Busque instrução no seu trabalho, de como melhorar no seu trabalho. Busque instrução na criação dos seus filhos. Busque instrução em como servir ao Senhor na igreja. Busque no Senhor, meu querido, com humildade, porque o coração de alguém que serve ao Senhor é um coração que é ensinável. Se você não é ensinável, você se compara a um insensato, um louco, que não quer ouvir a voz do Senhor. Idoso, Deus pode te ensinar um monte de coisas a mais. Se você abrir os seus olhos, se você ouvir a sua palavra, você vai ver que é possível ainda fortalecer ainda mais a sua fé, é possível adquirir ainda mais esperança. Lembre-se que o Salmo vai nos dizer que aqueles que são fiéis ao Senhor, plantados junto de água, dão frutos ainda na sua velhice. Não, meu querido, não existe aposentadoria para um cristão. Nós continuamos evoluindo, construindo, progredindo, principalmente porque você é a fonte de sabedoria dessa igreja. Então, irmãs mais velhas, não ensine coisas erradas para as mais novas. Ensine as mais novas a serem boas donas de casas, a amar os seus maridos e seus filhos. Instrua em como não ficar brigando com o marido e fazendo encrenca, arenga o tempo inteiro. Ensine os mais jovens a serem prudentes, a buscarem a responsabilidade no trabalho, a serem homens de bem, de qualidade, que tenham as prioridades bem estabelecidas. Os idosos são fonte de sabedoria na igreja. Para isso, eles não podem estar estagnados. Continue aprendendo cada vez mais do Senhor. Mas por último, meus queridos, temer ao Senhor, andar nos caminhos de Cristo. E para andar nos caminhos de Cristo, nós precisamos ser instruídos nisso também. Por isso, crianças, amem a Jesus. Amem a Jesus mais do que qualquer pessoa. Porque se vocês amarem a Jesus, vocês vão querer agradar a Jesus. Desobedecer pai e mãe é desagradar a Jesus. Fazer coisas erradas é desagradar a Jesus. Crianças, aprendam a amar o Senhor. Lembre-se que Deus vê tudo. Até aquilo que você faz escondido dos seus pais, Deus está vendo. E Ele sabe o que é certo e o que é errado. E você deveria estar ouvindo os seus pais para eles instruírem você no que é certo e no que é errado. Aprenda a temer ao Senhor e a temer os seus pais. Porque os seus pais vão se embora. Um dia você não vai mais tê-los, mas a memória deles vai ser o suficiente para eles lembrarem você de que o Cristo quer para a sua vida. Aprenda a ouvir os seus pais, porque eles vão livrar vocês de amizades ruins, de namoros destrutivos, de escolhas estúpidas pela vida, de muito sofrimento. Filhos que escutam seus pais são livrados de muita angústia e sofrimento que filhos de cabeça dura vão passar com toda certeza. Jovens, mantenham a consciência da presença de Deus. Caminhar com Cristo é a fonte da sabedoria. Andar com Ele o tempo inteiro. Então, busque no Senhor a influência correta. Busque no Senhor o temor correto que vai te conduzir à pureza, a tomar decisões adequadas. Não busque na vida online, não busque nas redes sociais instrução para a sua vida. Quanto tempo você tem gastado com rede social que tem tirado de você a oportunidade de ler a palavra, enquanto você está aprendendo uma dancinha ridícula de alguém que é promíscuo, quando deveria estar aprendendo com o Rei dos Reis como tomar boas decisões na vida. Não se engane, nós temos uma estrutura criada para deixar você um estúpido, um ignorante, um bobo, que só sabe repetir dancinhas. O Senhor te chama a conhecer mais do Senhor. Então tema decepcionar o Senhor. Busque conhecimento do Senhor. Busque caminhar com o Senhor. Ele que está conosco. Adultos, a gente tem que tomar muita decisão todo dia. Isso deveria trazer para nós ainda mais responsabilidade. A gente toma decisão com os nossos filhos e às vezes nossas decisões são cheias de pecado. A gente toma decisão com raiva, a gente toma decisão em meio à ira, em meio à discórdia, com o coração longe do Senhor, sem orar. E a gente vai simplesmente falando e soltando e pecando a cada passo. O Senhor nos convida a termos integridade nesse sentido. O Senhor nos convida a chamarmos Cristo para o lado
e andar com Ele para podermos ter prudência na nossa vida. Nós temos o Rei dos Reis do nosso lado, por isso nós deveríamos ter integridade no trabalho, fidelidade no casamento, prudência nas palavras, cuidado com a maneira como trata as pessoas. Não porque eu vou temer as pessoas, mas porque eu temo aquele que está comigo. O temor do Senhor é andar com Cristo. Por isso a gente tem que prestar atenção nas coisas que faz no dia a dia, meu querido. Não faz sentido o cristão pegar atalhos morais, exatamente porque atalhos morais é andar pelas costas de Cristo. Nós não queremos vantagens, nós não queremos a desonra, nós queremos um Cristo ao nosso lado. Idosos, testemunhe sobre a fidelidade de Cristo. Você já viveu muito mais do que todos os outros. Instrua as pessoas o que é andar com Jesus. Mostre para as pessoas mais jovens qual é o privilégio de ter Jesus do lado. Mostre os momentos difíceis pelos quais você passou e como Jesus, estando ao seu lado, te trouxe sabedoria. Continue andando com Ele do seu lado para que você não tema nada. Não faz sentido viver uma vida inteira dizendo que andou com Cristo e depois não ter esperança da vida eterna. Não precisamos ter medo do envelhecimento. Envelhecimento é uma bênção, então pare de achar que você é jovem. Mas eu sou jovem. Não é, agradeça a Deus porque já passou. Agradeça a Deus porque você conseguiu chegar nessa idade. Não escute como o mundo dizendo, mas jovem é que é bom. Não é, porque jovem faz muita besteira. Nós vivemos uma vida já muito longa e Deus nos deu muita graça, a gente já viu muita coisa. Então aproveite isso, vista-se de idoso, mas ao mesmo tempo vista-se como um testemunho claro do que é caminhar com o Senhor. Conte para as pessoas o que você já viveu de ruim e mostre como o Senhor foi importante lá no meio. Seja você uma fonte de graça e principalmente, se prepare para encontrar com Cristo. Porque sabedoria é saber que a morte vem e sabedoria é saber que estamos prontos para o dia que ela chegar. Não deixe coisas pelo caminho, assuntos para resolver. Ajeite a sua vida também. É importante ser sábio assim. O mundo, meus irmãos, fica o tempo inteiro dizendo, é errando que se aprende. Provérbios diz, não é. É instruído pelo Senhor que se aprende. Porque quando nós somos instruídos pelo Senhor, nós sabemos exatamente como viver. E nós somos poupados de muito sofrimento na vida. O Senhor nos instruiu hoje à noite, meus irmãos. A nossa oração é que a gente seja sábio na nossa vida, no nosso comportamento, andando ao lado de Cristo e temendo o seu nome. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar ao Senhor nesse instante, hino de número 3.